Salve galera, estamos retornando para o segundo episódio sobre a questão do Dia da Consciência Negra, sobre a questão da inclusão social, da luta racial acima de tudo. E aí só um detalhezinho que a gente não falou na semana passada, foi a música de abertura, né, que a gente ouviu de Elza Soares. Com a grande música A Carne, que fala sobre a carne negra, né? Uma crítica. Elza Soares, não só uma militante negra, mulher, como também esposa do grande Garrincha, né? Que tá aí até hoje cantando. E recentemente eu conversando com um amigo meu, ele falou que um dos últimos CDs dela foi sensacional, mesmo já com uma idade um tanto avançada. Foi do lixo. Isso. Foi, né? Enfim. Então, Garrincha, Elza que Soares. por sinal, um parêntese aí, que filme, viu? Fui obrigado a assistir por causa das aulas. O filme dele, o documentário que foi feito sobre ele. Uma história fantástica. Do Cinema Novo. Que personalidade incrível, que interessantíssimo. Mas tem muitos brasileiros fora aí do significativos campo é como muito Zona legal, mesmo, muito legal mesmo. É um dos grandes personagens do futebol. Futebol, inclusive, que é nosso eixo temático desse segundo episódio sobre África, né? Porque o que é que a gente lembra? Vamos lembrar que o futebol foi trazido para o Brasil pelos ingleses, que era um esporte extremamente elitista, né? É quando, qual é o nome daquele inglês que veio e trouxe? Charles Miller. O grande Charles É o Miller. nome da praça, né, em frente ao Pacaembu, Praça Charles Miller. Exatamente. Ele trouxe e aí vai surgir o futebol, né? Não era o futebol, era o futebol. A ideia de uniforme é uma ideia toda formal mesmo. Formal, Eles exatamente. jogavam com golinha, a roupa era um E não só era elitista, quanto assim, excluía totalmente as camadas mais baixas. E aí vão surgir os primeiros clubes de futebol, vai começar uma organização, nada profissional, mas uma organização amadora mesmo. E aí a gente vai ter, aos poucos, o negro tentando se incluir, lutando, alguns times apostando. E eu destaco aqui, por exemplo, o Bangu. O Bangu foi o primeiro time a aceitar negros. O bairro do Bangu, né? A história do bairro do Bangu, onde fica localizado o Bangu lá no Rio de Janeiro, está muito intimamente ligado à questão da ferrovia, às lutas operárias. É uma história bonita, a história do Bangu, e tem esse contexto aí do negro. O Bangu, ele quis inserir o negro como forma de bater de frente com esses clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro, que eram mais elitizados, e o Bangu tendo resultados disso, né? Trazendo com essa sua aposta resultados excelentes dentro do futebol, dentro da ideia esportiva. Inclusive, os times se reúnem, pedem para tirar o negro, né, que participava do time, e o Bangu se nega. Inclusive ele sai da primeira liga ali amadora, isso bem no Rio de Janeiro, né? Então o Bangu, ele é muito importante nesse pioneirismo no futebol, mas assim, um dos times mais que representam mais o símbolo de luta é o Vasco. Apesar de estar aqui com a camisa do Flamengo, Mas eu sou do Flamengo, o Vasco, assim, tem uma história lindíssima, e é uma história que, assim, foi o primeiro clube carioca a conseguir ser campeão com negros. No seu primeiro ano, lá na década de 20, ele não só consegue formar um time com 12 negros, como, não titulares, óbvio, né, porque temos 11, mas ele é campeão. É tanto que Flamengo, Fluminense e Botafogo fundam uma nova liga para excluir o Vasco, e aí eles utilizam como desculpa que o Vasco tinha inscrições erradas, vai se dar ali uma série de desculpas, porque a gente sabe que eram os negros. Já era preconceito naquela Preconceito total, né? Naquela época era mais preconceituoso ainda, diga-se de passagem. E aí o Vasco se recusa a participar dessa liga nova. Só depois é que o Vasco finalmente é incluso e continua lá a sua luta. Então o Vasco bate de frente tanto com o Flamengo. Resistência, Exato, e o Vasco era o time do povo. Exato. Diga-se de passagem, os outros times elites, o Fluminense é muito elitista. Muito, né? É tanto que o próprio nome é o futebol na linguagem, na escrita inglesa mesmo. E o Flamengo sai do Fluminense, né? Com uma ruptura ali. Então é válido frisar isso, que o Vasco é o grande símbolo. No Rio, em compensação, em São Paulo, eu destaco também a Ponte Preta, porque a Ponte Preta é o primeiro time fundado com negros. Inclusive o próprio nome Ponte Preta é justamente para incluir os negros na sociedade. É tanto que a faixa ali tem como se fosse uma ponte, o Ponte Preta. E só aos poucos que os atletas vão conseguir ganhar espaço. O primeiro grande ídolo do futebol brasileiro vai ser um filho de alemão com uma negra, um cara chamado Peter Reich, que ele era negro, só que ele tinha olhos claros. Ele alisava o cabelo para se passar de branco.
No branqueamento, né? Falar em branqueamento, onde assim não Como se conhece fala bem. de... Como é conhecido o Fluminense até A hoje? torcida pó de arroz. A torcida pó de arroz, por quê? Porque os negros, eles, quando iam jogar pelo Fluminense, o Fluminense não queria ter problema com sua torcida, aí pintava os negros com pó de arroz, aquela maquiagem pó de arroz. Só que quando eles começavam a jogar e suava, você via saía escorrendo tudo, tudo, né? Foi daí que surgiu o apelido de pó de arroz. O Michael Jackson é um símbolo também. O pessoal criticou muito ele por ele ter feito o aceleramento do vitiligo. Mas quem sofria o preconceito racial era ele. Então, quanto menos negro ele se parecesse, na cabeça dele, nas ideias dele, ele achava que ele deixaria de ser hostilizado, né? E aí ele fez o que fez. Ninguém sabe direito o que acontece, Michael ficou meio doente, né? Também. Mas às vezes você vê. Problemas psicológicos. Também. Tem muitas coisas aí. Né? Você vê, se fala muito nisso também, de preconceito racial. Mas você vê, qual é o grande herói negro? Não é? Eu só conheço Pantera Negra. Na ideia, tem algum? Enquanto movimento, né? Isso. Tem Martin Luther King, né? Não, ele tá falando... Na vida real. Mas no cinema, por exemplo, cinema, quem é esse herói? Não, Quem é essa princesa compensando negra, esse príncipe negro? Eu acho que ali você tem... Bonecas negras, a gente não acha boneca. Princesas negras na Disney, porque já tá assim, começando a ter um movimento, só que é muito recente. Mas é. Muito. Foi atrasado. Por exemplo, a lei que cria o Dia da Consciência Negra é uma lei de 2011. Né? A lei É um 12.519. país de esmagadora maioria... Negro. O processo de favelização. Por que foi que as cidades começaram? Rio de Janeiro, você falou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro começou aonde? Por que tem favela? Quem eram os primeiros moradores, os criadores da favela? Esse pessoal dos barracões, das escolas de samba. Começa daí. A população urbana, vocês falam melhor porque vocês são professores de história, mas a população, ela foi crescendo e as próprias empregadas domésticas não moravam na cidade, moravam tem uma coisa nas interessante, favelas. eu já comentei isso em sala. O Brasil ele tem uma vergonha de uma herança colonial que é um absurdo na própria ideia de construção civil no Brasil. Por exemplo, você tem os apartamentos de alto padrão, você tem a ideia de dependência de empregada, que é a nossa senzala do século XXI. Do século XXI. Né? Em nenhum país do mundo eles aceitam essa ideia de que você tem que ter uma dependência de empregado. Como se falasse assim, a minha empregada ela vai ter o quartinho dela e o banheiro dela para não utilizar da nossa comunidade aqui, da nossa vida aqui, do nosso convívio, da nossa senzala. A proclamação, houve de fato uma política de trazer europeus, imigrantes também para embranquecer de fato a sociedade brasileira, né? Que a sociedade era um tanto morena, até eles utilizaram muito roxo como símbolo dessa miscigenação, e eles vão trazer europeus também como uma espécie de embranquecimento da nossa população brasileira, né? É tanto que na década de 20, o Brasil ia fazer uma das suas primeiras discussões da seleção brasileira na Europa. E aí o presidente Epitácio Pessoa, ele fala assim, não convoquem negros. Justamente para passar a imagem para a Europa, que no Brasil tinha brancos, porque o Brasil já tinha uma imagem de indígena e de africanos. Então eles queriam mostrar uma imagem de uma seleção branca. Só que qual era o problema? Que a essa altura o grande jogador do Brasil era um negro, lógico, né? Um negro que gostava de chocolate, e tanto que vai surgir até uma propaganda, porque qual era o apelido dele? O Diamante Negro, né? Leônidas da Silva, um cracaço de bola, que passou, da bicicleta. Que passou aqui, né? Inventor da bicicleta, disse que só 3 coisas ficaram parados: o beija-flor, o helicóptero e Leônidas da Silva, dando a bicicleta dele. E aí uma marca de chocolate faz uma propaganda com ele, e aí surge chocolate Diamante Negro, que até hoje aí é muito pedido, né? Tem gente que adora Diamante Negro. Você gosta de Diamante Negro? Não. Não gosta não, por quê? Não como chocolate. Não come chocolate? Diabetes. Entendi. Não como chocolate. Acabei de descobrir, cara, se eu tiver Imagina, de hoje. Cara. Uau, beleza, cara, a vida que segue. Mas estão bem mais conservados do que quem não é, né? Então... Há controvérsia, né? Tá bom. Tudo bem. Ele queria ter os 20 anos que eu tenho. Tá? Mas continuando. Tem o dobro, mas olha, no entanto. Bom, se vocês quiserem comentar aí, quem é mais bonito dos três, fica à A gente não vontade. tá falando de beleza. A beleza é de quem? subjetiva. Tá falando de quem? A gente tá falando de Conservado. E por que você é mais conservado?
Bom, o público lá que escolhe. Ok, bota aí nos Vários comentários, comentários. beleza? Quem está mais conservado, quiser colocar aí Olha, o desenho boy mais também. dia sou eu, né? Isso aí eu não tenho dúvida. Sabia não? Então, sim, então a gente tá falando do Leônidas da Silva, da seleção. E ainda nessa questão de inclusão, eu queria destacar também um clube, sim, a Ponte Preta. E aí a Ponte Preta, ela justamente por ter essa marca, né, de luta racial, como é que ela é conhecida? Qual é o apelido da Ponte Preta? Macaca. A macaca. Já A é macaca, o- que já é pejorativo. o lado pejorativo. E aí eu quero destacar uma outra coisa. Se por um momento, lá atrás, eu falei que o Vasco ganhou a fama de time popular, Getúlio Vargas vai utilizar muito o Vasco, ele vai dizer que era vascaíno, né? São Januário, Vasco. Para seus pronunciamentos de horas. de hora. Só que com o passar do tempo, com a difusão dos meios de comunicação, principalmente da rádio, a Rádio Carioca vai ganhar o Brasil e aí surge um novo clube que vai ser mais popularizado ainda, que é justamente o Flamengo. O Flamengo vai ganhar mais essa taxa de popular e aí começam a chamar os torcedores de Flamengo de vários nomes pejorativos, né? Mulambos, favelados. E o Flamengo aos poucos começa a adotar essa identidade, até que finalmente tem um jogo que o Flamengo tá perdendo e aí a torcida joga um urubu no campo, justamente porque é um animal negro, um animal ligado a podridão, né? E aí ele solta o urubu morto, só que depois que o urubu cai no campo, o Flamengo vira o jogo, ganha. E aí o Flamengo adota o urubu como seu mascote e finalmente veste essa carapuça de time social. Essa carapuça que infelizmente, né, tá indo pra água abaixo. Essa questão de... Não pela torcida, né? Também pela torcida. Mas tá por ser uma torcida muito é, grande, você tem várias vertentes, mas infelizmente Esse o negócio de clube... querer absorver a ideia elitista de um clube que tem uma história tão bonita com a relação popular, eu acho meio na contramão da Também história. acho, concordo com você, Exatamente. né? Inclusive, há alguns tempos atrás, o Flamengo tentou colocar um preço do ingresso lá em cima, o que foi rebatido, porque o Flamengo é um símbolo de popularidade, é um símbolo popular e tem que manter essa identidade, porque é por isso que ele consegue ter tanto espaço. E ao contrário do que o Flamengo deveria estar fazendo, né? Quem faz, de fato, é o rival desse daqui. Bahia. Que é o cara que... Hoje é quem mais está sendo elogiado em todos os sentidos, não só na questão do negro, mas em tudo. Todas as questões sociais que o Brasil precisa ser repensado. Né? A questão das pessoas mais humildes, a ideia de acessibilidade também pela pobreza, o Bahia está tendo essa preocupação com essa nova diretoria, a questão das mulheres, criar uma delegacia especial dentro da Fonte Nova para qualquer ato contra uma mulher dentro do estádio ser resolvido ali, naquele exato momento, não ser levado para uma delegacia mais longe. A ideia no Dia da Consciência Negra, agora o Bahia fazer suas ações que são fantásticas em relação à ideia da sua raiz negra de Salvador. É a cidade, a maior metrópole fora da África que tem negros. Imagine se você vai chegar e vai excluir da sociedade a participação do negro. Não E existe. se a música diz que Salvador é o coração do Brasil, muito é graças aos negros, né? Exatamente. Né? O Brasil foi, né? Exato. Quem carregou, o Soares fala isso na sua música, né? O negro é quem carregou nas costas do Brasil, literalmente, no braço. É Literalmente. quem vai construir esse Brasil. Né? Desde o seu processo colonial até os dias de hoje. A mão de obra, os operários brasileiros, a maioria dos operários brasileiros são o quê? São negros. Não tem pra onde Operário, correr. inclusive, que é o time do Confiança, né? O time dos operários, Exatamente. diga-se de passagem. O negro faz parte dessa trajetória, então não tem como excluir, até a ideia do mundo do trabalho no Brasil tem que ser preocupada com a ideia do negro. Então estamos chegando ao final, então antes de terminar, Alisson, o que A outra posso... vai falar do Pelé. Vai falar do Pelé. Né, cara? Lógico. Muito bem. Eu queria ter essa cutucada em você aí agora. Foi, porque na verdade o tempo tá acabando, mas lógico, não tem como não falar. Quer dizer, não tem como não falar de futebol sem falar do maior jogador de todos os tempos. E o maior jogador de todos os tempos é simplesmente negro. Né? Era o rei. Pelé. E pior Que que durante muito tempo era chamado de crioulo, não sei o quê, Negão. o negão. E que é simplesmente o maior jogador de todos os tempos. E não foi escolhido pelo Brasil. Não. Não, Escolhido pelo contrário, o Brasil até... Não sei Mas se o Brasil, para assim, reconhecer uma joia da casa, Ainda mais uma negra, é né? mais negra. E aí tem gente que diz, Messi é muito melhor, Cristiano Ronaldo é muito melhor, os dois que estão sendo representados aqui, diga-se de passagem. Diga-se de Cara. passagem, você devia ter colocado Pelé aqui também.
não tinha o cartaz de Pelé, cara. Pô, Cara, Cristiano eu Ronaldo, fiquei chateado, velho. não tinha. E Messi, não, velho. não tinha, cara, Pelé. Eu Mas eu tentei, queria, não eu ainda tem. trouxe aqui os brasileiros. Sócrates. Não tinha. Mas só é um grande pensador, merece estar aí. Zico também. Mas Quem enfim, porque fala o tempo tá verdade, acabando. E aí eu gostaria de falar que Pelé, com 17 anos, conseguiu ganhar uma Copa do Mundo que nenhum dos dois conseguiu. Os dois amarelos, a seleção é ruim, a seleção de Messi é ruim, com só o craque na seleção. E aí Pelé com 17 anos foi campeão. E depois foi campeão de novo. E depois foi campeão de novo. Tricampeão. Tá? Então Pelé é o maior jogador de todos os tempos, toda a reverência. Tem gente que critica aqui alguns discursos dele. Não, são coisas pessoais. É, né? A gente tá é, falando de jogador. Não só pessoais, mas o lado político dele também às Também, vezes cara. é complicado. Mas a gente tá falando de futebol, é dentro de campo. Futebol e assim, identidade negra. Negra. E ele é o maior jogador de todos os tempos, um negro. E não só ele, como no basquete você tem o maior jogador, é Michael Jordan. Isso. Né? Você tem uma série Adorava, de esportes né? que Criança, são completamente dominados por o negros. Chicago Bulls era um espetáculo. O Chicago de Michael Jordan era fora do Sensacional, normal. né? Era fora do normal. E assim, e hoje em dia você vai ver o futebol, principalmente aqui no Brasil, a maioria dos atletas são negros. E aí hoje em dia está acontecendo um fenômeno de que muitos desses ex-atletas estão trabalhando na televisão. E quantos deles são negros? Se você pega o número de jogadores negros e brancos, que é a proporcionalidade absurda de negros, e quantos hoje trabalham na televisão, que a grande maioria é brancas, e aí você pega a maior Foi emissora. colocado isso por Roger, o treinador do Bahia. Olha quantos treinadores, não vamos nem para televisão, quantos treinadores, que muitos treinadores são ex-jogadores de futebol, mas olha quantos treinadores. Na Série A atualmente temos dois, Isso. Marcão do Fluminense e o próprio E o Roger do Roger Bahia. Machado. Né? Então é algo a ser revisto. Então os negros, eles conseguem ocupar um espaço de trabalho operário, mas ainda não conseguem ocupar o espaço de trabalho intelectual ou que utiliza o rosto, né, como a televisão, mas não por incompetência, mas por preconceito. Por preconceito. Correto? Então, um destaque muito bem lembrado aí por Alisson Pelé. Já ia deixar de falar de Pelé, porque Pelé é uma coisa à parte que eu ia falar em outro episódio, Alisson não sabia. Mas, tudo bem, então, essa mensagem final. E aí, Alisson, o que para você representa o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro? Então, no primeiro episódio, eu tinha dito que esse dia é o dia que nos lembra a morte do símbolo brasileiro Zumbi dos Palmares, né? Nesse segundo episódio, vocês viram aí mais a temática voltada para o futebol. Mas a gente tem, gente, que não julgar ninguém pela cor. A gente precisa acreditar no ser humano. A gente tem que ver o negro, o asiático, o albino, o mulato, o mameluco, o índio como ser humano. Nada de distinção, nada de preconceito, nada de boicotar o outro somente pela cor, tá? Essa é a reflexão que eu deixei pra vocês. Essa é a mensagem final do UFC, beleza, querido? Beleza, assim, totalmente baixo o que o Alisson falou. É a consciência de todos, não é só do negro, certo? Então é conscientizar-se por uma sociedade melhor e inclusiva, que é a obrigação de todos, certo? E é isso aí. Continue acompanhando o nosso canal, a gente tá retornando aqui com força total. E agora, sempre, Aqueles sempre, sempre, recadinhos de dar like, como é que se diz aí? Dê o dê like. o seu like, faça todos os comentários. Por favor, botem sugestão, porque se você não coloca sugestão, Marcelo é quem escolhe o tema. E assim, eu quero acabar com esse monopólio de Marcelo, entendeu? Porque tudo que Marcelo sugere, Neto concorda. Então eu quero ganhar O cara tá sendo o ciumento voto, pra ele ganhar. não é um voto, com a sua ajuda. Sugiram, né? Deem a sugestão de vocês, olha, quero o tema tal, porque isso também é desafio pra gente. Tá pesquisando, tá estudando, tá correndo atrás, assistindo documentário. Por exemplo, tem algum livro para indicar, algum filme? Marcelo falou o do Dia da filme Consciência Selma. Negra, eu vou para regionalidade, vou Beleza. pegar Sergipe. Leio da professora Maria Nélia dos Santos, a Sociedade Libertadora Cabana do Pai Tomás. Maria Nélia dos Santos, como diversas outras personalidades negras do estado de Sergipe, foram homenageadas essa semana pela Universidade Federal de Sergipe, algo que foi belíssimo, uma atitude belíssima da Universidade Federal. Então eu digo essa leitura. Qual é? Repita. A Sociedade Libertadora Cabana do Pai Tomás, da professora Maria Nélia dos Santos. Excelente livro. E você vai indicar o quê, Alisson? Eu vou indicar o filme Selma. Falamos no primeiro capítulo e agora eu reforço aí essa dica. E para aqueles mais atuais, Pantera Negra. Por que não? Pantera Negra. Símbolo também de resistência.
E por fim eu destaco aqui o livro do Mário Filho, o que dá o nome ao Maracanã, o irmão de Nelson, né, que é O Negro no Futebol Brasileiro, que é justamente um apanhado aí de todos os negros que vão ser baluartes, né, vão Que o ser grupo- vertentes iniciais. O grupo HBO Max também está fazendo um seriado, né? Um bloco de seriados que é baseado no livro do Mário É Filho, mesmo? que é O Negro no Futebol. Aí. E qual é o nome Muito do bom. seriado? O Negro no Futebol. O Negro. Pronto, é isso. Então valeu, galera. Beijo. Anota E até a próxima semana. Valeu!